Não ligo pra copyright. Entrego a quem mereço usar. Não puder pisar na minha avenida. Quando as minhas pernas não puderem aguentar. Doença periférica, doença venosa periférica. Claudicação intermitente. Mas era melhor na próxima. Mas aqui tem relação, né? Eu vou ficar No meio do povestiano. a mangueira perdendo ou ganhando. Escola Mangueira, casou Mangueira. Mais um carnaval. Vai, tu tá esperando o refrão. Vem comigo, vamos na cama. Antes de me despedir, Deixa o samba mais novo. o meu pedido final. Antes de me despedir, Deixa o samba mais novo. O meu pedido final. Todo mundo! Como é que é? Não, não vai ter não. Vamos estudar a hipertensão arterial sistêmica. Este assunto que me lembrou da AIDS, não, da asma. Asma, lembra da asma? Asma brônquica. Você lembra da asma brônquica? Pois é. Me lembrou da asma brônquica esse assunto. Por quê? Porque é aquele assunto gigante, né? Cheio de medicamentos, cheio de tratamentos, né? Cheio de recomendações. E que se você for ficar parando pra ter tudo na cabeça, pra depois fazer um vídeo como esse, você não vai a canto nenhum. Então você que tem um método de estudo mais de escrever, de fazer resumo, você tem uma vantagem em relação a mim, né? Porque você consegue fazer as coisas de maneira cadenciada. Eu não, tenho que fazer tudo de uma vez, né? E é nesse fazer tudo de uma vez que a hipertensão arterial sistêmica chega explodindo tudo, essa bomba relógio constante aí que temos no nosso coraçãozinho, certo? Mas enfim, diante disso, o que é que eu vou fazer? Vou utilizar essa aula principalmente como uma forma de estudo minha, né? Então você aí que está há 2 minutos sem receber nenhum tipo de conteúdo, vai continuar não recebendo, beleza? Mas talvez seja interessante para você mercê ter a minha visão do conteúdo e estudar comigo, né? Que é basicamente a proposta desses vídeos aqui, às vezes sem muita eficiência, beleza? Enfim, vamos lá, vamos aí adentrar esse assunto tão vasto, tão interessante. Já comecei digitando um negócio que eu não devia, mas enfim, vamos pegar aqui a caneta esferográfica virtual e vamos avançar neste tópico sensacional. Vamos lá, para de enrolação. Então, hipertensão arterial sistêmica, né? Então, trazer as informações que eu consegui absorver. Então, basicamente, o que é que a gente falava antes de hipertensão, né? Interessante, primeiramente, que tem a sua pressão ferida pelo menos uma vez ao ano, né? Isso aí a gente vai ver depois nas recomendações aí de tratamento. Mas é o que é interessante, né? Você já parou para pensar que quando alguém fala, não, estou com pressão alta, provavelmente, né? Aí você lembra daqueles sintomas, né? Aqueles sintomas de cefaleia, apagamento da visão, tontura. Então a pessoa está tendo, na verdade, um pico pressórico, né? Esse pico pressórico é justamente de uma hipertensão aguda, não uma hipertensão arterial sistêmica crônica, beleza? Então, geralmente, esse paciente que tem hipertensão, ele vem com hipertensão assintomática, ele é identificado a nível ambulatorial, quando ele não tem ainda nenhum sintoma tão presente, né? Quando ele tem um sintoma já presente, mais evidenciado, como a lesão de um órgão-alvo, ou então a doença cardiovascular identificada, que a gente vai saber a diferença da lesão do órgão-alvo para a doença cardiovascular futuramente, né? Esse paciente aí, ele vai ficar, ele já é menos chamativo. Então, deu para entender isso aí inicialmente, né? Mas falando a respeito da nossa queridíssima hipertensão, você lembra lá? Pressão arterial é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Lembra disso? Show de bola. Pois é, esse é o conceito de pressão. Se tiver acima de tal número, então hipertensão, correto? Não. É correto porque é o que a gente usa como parâmetro, mas o importante justamente, principalmente para nível de tratamento e para identificação do risco relacionado do risco cardíaco relacionado a essa doença, é justamente a gente levar em conta justamente outras alterações que são incluídas no ambiente da hipertensão arterial sistêmica, né? Então, além dos níveis tensionais elevados, outras alterações incluem alterações tróficas, como hiperplasia e hipertrofias de vasos, né? E do próprio miocárdio, beleza? Então, uma das causas justamente de insuficiência cardíaca é o quê?
é o nosso queridíssimo hipertensão arterial sistêmica. Uma causa de infarto agudo do miocárdio é a hipertensão arterial sistêmica. Uma causa de AVC é a hipertensão arterial sistêmica. Então são doenças vasculares derivadas de hipertrofia e hiperplasias dessas regiões, né? A gente sabe que o coração muitas vezes se comporta como uma continuação do vaso, né? Então essas hipertrofias podem acontecer por conta da HS. Outro fator muito importante justamente para a gente entender o conceito de HS é justamente as alterações metabólicas. Então, basicamente, junto a essas alterações, a gente vai ter mudança no nível de diversos hormônios e diversos níveis de substâncias que vão acabar ocasionando um problema muito grande. Então, a gente tem a dislipidemia, a gente tem a resistência insulínica, a gente tem a própria diabetes, que a gente vai ver a diferença de resistência insulínica para diabetes nesse ponto, né? Não que elas são diferentes, mas como elas agem de forma diferente na nossa queridíssima hipertensão arterial sistêmica. A gente vai ver aí, por exemplo, descontrole do LDL, do triglicerídeo, que é a dislipidemia, obviamente. A gente vai ver também alterações de coagulabilidade, então todo um conjunto de alterações relacionadas justamente à nossa queridíssima hipertensão. Então lembre dessa tríade, né? Hipertensão é problema na tensional, né, em milímetros de mercúrio, problema metabólico, descontrole de diversas taxas que a gente vai ver, e também problema relacionado a níveis tróficos que vão estar justamente provocando os problemas vasculares que a gente conhece, né? Então, acima de 140/90 a gente considera como sendo hipertensão, beleza? Então é isso que a gente vai utilizar como padrão. Mas note como é diferente. A gente tem uma pessoa que é de 60 anos, dislipidêmico e sedentário, de uma pessoa que tem as mesmas características, mas tem história prévia de evento cardiovascular. Essa pessoa de baixo ela é muito mais grave e exige muito mais tratamento, muito mais preocupação antecipada do que o nosso queridíssimo paciente, nosso queridíssimo paciente que está lá sem nenhum evento prévio, apesar de ter vários fatores que o enquadram aí como fator de risco adicional, beleza? Depois a gente vai ver o que são todos esses elementos, tá? Então essas alterações mais frequentes que a gente falou, justamente de nível metabólico, é a dislipidemia, diabetes, intolerância à glicose, obesidade, aterosclerose é extremamente importante, inclusive está nos fatores de risco relacionados, e de lesão de órgão-alvo. Microalbuminúria, então muito importante a microalbuminúria, a gente vai falar muito de microalbuminúria e também de ácido úrico, né? Que são duas entidades aí que a gente vê muito na nefrouro, né? Na nefro, que vai justamente faz a gente observar mais para alterações renais. Então, a gente sabe que a hipertensão arterial sistêmica é uma causa extremamente prevalente de alterações renais. Então, lesões de órgãos geralmente cursam justamente com a microalbuminúria, com o aumento do ácido úrico, né? O aumento do ácido úrico a gente não sabe exatamente qual é a causa, mas ele provoca esse aumento, beleza? Então, muito importante a gente entender essas alterações. E a hipercoagulabilidade, né? Então, a hipercoagulabilidade, ele implica em várias alterações vasculares que a gente vai ver, que inclusive floreiam todo esse ambiente relacionado à etiologia, à fisiopatologia da hipertensão arterial sistêmica, né? Primário é essencial, certo? Então, show de bola. Uma coisa que é tão interessante, inclusive em relação à hipertrofia vascular e miocárdio, que é o chamado exame de fundo do olho. Então, se você pegar um oftalmoscópio comum, fizer um exame de fundo do olho, você já consegue observar a hipertrofia ou hiperplasia da nossas queridíssimas arteríolas retinais. Então, através dele a gente consegue já observar como é que o nosso corpo está se comportando em relação a essas alterações presentes. Então fica aí bem destacado, bem chamativo, já uma espécie de exame físico que a gente pode ver para observar essas alterações. O dislipidemia, microalbuminúria, alterações na coagulabilidade, tudo isso a gente consegue ver tranquilamente através de exames laboratoriais. E essas alterações na arteríola a gente precisa do exame físico. E um exame muito fácil, por exemplo, é o exame de fundo de olho, beleza? Então, sozinha a hipertensão é a terceira maior causa de mortalidade cardiovascular, né? Primeira causa de AVA e segunda causa de AM, né? A gente não precisa decorar isso, mas a gente sabe que morre muita gente por conta desse processo, beleza? A prevalência é interessante, deixa eu dar uma olhada, né? Então, uma coisa que é muito comum, quanto mais idoso, maior a chance justamente de ter. Então, fator de risco não modificável aí, né? Então, de 60 a 69 anos, mais de 50% tem, e acima de 70 anos, mais de 75%, ou seja, é quase que impossível fugir da nossa queridíssima hipertensão arterial sistêmica. Por quê? Porque com o tempo os nossos vasos vão se prejudicando, as paredes vão ficando mais fracas, a gente vai ter justamente uma resposta muito pior da vasodilatação, não consegue vasodilatar, a bomba cardíaca fica prejudicada, então a gente vai ver uma série de elementos que vão justamente
caracterizar a nossa queridíssima HS. Então, quais são os fatores que estão relacionados aí com o HS, né? E esses fatores de risco, sendo eles modificáveis ou não modificáveis, eles estão diretamente relacionados à nossa queridíssima terapêutica, né? Terapêutica não medicamentosa. Então, uma coisa que é importante falar é justamente sobre HS, é a questão justamente sobre HS é a questão do quê? O que é que a gente está falando? Do HS, da hipertensão arterial sistêmica, é a questão da idade, né? Então, a idade acima de 60 anos, como a gente viu, por exemplo, quanto maior a idade, mais chance de se tornar hipertensa. Então, basicamente, é isso. O gênero tem uma relação muito importante. Então, mulheres após a menopausa ou após os 65 anos, quando atingiram a senectude, elas têm um risco de hipertensão arterial sistêmica tão parecido com o do homem acima de 55 anos, né? Mulher acima de 65, homem acima de 55. E também a raça negra também tem essa relação. Aspecto genético é muito importante também, mas a gente não tem uma linhagem genética tão específica no Brasil que faça com que uma raça específica tenha uma característica importante. Mas a genética também vai interferir individualmente no indivíduo para que ele possa ter justamente chance ou não de desenvolvimento da hipertensão arterial sistêmica. Quais são os fatores ambientais ou fatores